Amém, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 3, só esse versículo. Amém? Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, podem repetir? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, os irmãos perceberam que na versão dos irmãos está humilde, na minha está pobre, e a palavra grega, né, usada pelo Senhor aqui, dá no mesmo, né, usada de fato pelo Mateus, dá no mesmo, humilde ou pobre. Mas, meus queridos, o Sermão do Monte é o maior em extensão, né, dos ensinamentos de Jesus escrito no Novo Testamento. Amém, irmãos? E nele está contido, como eu falei no início, está contido tudo o que eu e você precisamos entender para vivermos bem aqui na terra. Amém, irmãos? Todo país tem uma Constituição, é ou não é, meu irmão? Fala nisso, você conhece a Constituição do seu país? Né? Eu também não, né? E essa palavra agora, ela serve para mim. Todo cidadão brasileiro deve conhecer as leis do seu país, a Constituição do seu país. E eu estou falando aqui, fazendo uma meia-culpa, né? Que eu também não conheço. Eu vou até baixar, pensei nisso agora, vou baixar para ler. Amém, irmãos? Mas todo país tem a sua Constituição. Não é assim, meu irmão? E para que serve a Constituição? É para dizer aos cidadãos como eles devem andar, como eles devem proceder, o que é permitido e o que não é permitido. Não é assim, irmãos? E o Sermão do Monte, eu costumo dizer que ele é a Constituição do reino dos céus. Amém, irmãos? É tudo que eu e você precisamos saber para viver bem aqui na terra, para chegar no céu. Amém, irmãos? Tudo que nós devemos saber como viver. Então, meus queridos, eu garanto a você que desse estudo, eu e você vamos sair mais fortes, mais crentes. Amém, irmãos? E olha só, irmãos, quando o Senhor Jesus ele se assentou no Monte das Oliveiras e começou a pregar a respeito, né, desse sermão, né, dar esse ensinamento, ele começou pelas bem-aventuranças, né? Irmãos, porque não são nada mais, nada menos do que as características daqueles que devem viver no reino dos céus. Os irmãos entenderam? As bem-aventuranças é a característica que eu e você temos que ter para chegar no reino dos céus. Amém, irmãos? E o que é uma bem-aventurança? Irmãos, uma bem-aventurança seria mais do que uma felicidade. E é possível, pastor, ser mais do que feliz? Sim, meu irmão. Digamos assim, humanos, ela depende muito das coisas, não é, irmãos? Das situações. As pessoas vivem feliz quando está tudo bem na sua vida, a sua família está bem, tem um certo recurso no banco, né? No emprego está tudo ok, as pessoas ficam felizes. Às vezes vai para um show, para um teatro, para um cinema, né? Ficam felizes porque, né, esse divertimento ele de fato é bom. Mas olha só, irmãos, a alegria, né, ela transcende a felicidade. Eu sei que no português são sinônimos, mas aqui eu estou fazendo de fato uma diferenciação. A alegria vai muito mais além. Ser bem-aventurado quer dizer ser mais do que feliz, quer dizer transpor as situações. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Transpor as situações, as circunstâncias, os status, os recursos. Então, irmãos, ser bem-aventurado não tem nada a ver com estar com o bolso cheio, com a vida toda ok, com os estudos em dia. Não, meu irmão. Ser bem-aventurado quer dizer ter uma felicidade que transcende tudo isso. Amém, meus queridos? E a primeira das bem-aventuranças que o Senhor fala é a humildade. Amém, irmãos? A primeira bem-aventurança que o Senhor fala é a humildade. Amém, queridos? Por quê? Ela é a chave de todas as outras características que eu e você temos que ter. Amém, irmãos? Sem humildade não dá, meu irmão, para nós chegarmos no céu. E hoje, meus queridos, nós vamos entender de fato o que é ser humilde. Amém, queridos? E a sequência, né, das bem-aventuranças não foi dita pelo Senhor de uma maneira aleatória, não. A sequência das bem-aventuranças é uma sequência totalmente estruturada para que eu e você possamos chegar no céu. Amém, irmãos? Porque olha só, como é que alguma coisa pode ser cheio se já está cheio.
Não é verdade, irmãos? E a bem-aventurança é justamente esse esvaziamento do ego. Os irmãos estão entendendo? É o esvaziamento do ego. É tirar os nossos desejos, as nossas vontades do alvo e deixar que Jesus seja o alvo da nossa vida. Diga glória a Deus, meu irmão. E eu quero começar aqui nessa noite focando num termo que Jesus usou. Porque Jesus diz assim, bem-aventurado o quê? Está todo mundo tristinho, né? Eu acho que o dia hoje não foi muito bom para os irmãos. Mas vamos lá. Bem-aventurado os humildes de espírito. Porque o Senhor não falou apenas bem-aventurado os humildes. Ele disse os humildes de espírito. Sabe por quê, meu irmão? Porque a humildade verdadeira, ela transcende, né, as circunstâncias, como eu falei sobre as bem-aventuranças. A humildade, meu irmão, não tem nada a ver com coisas exteriores. Porque o Senhor, quando Ele fala humildes de espírito, é porque alguém tem a possibilidade de ser humilde por fora e arrogante por dentro. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, irmãos? Há a possibilidade de nós termos uma roupa puída, né, um sapato furado, não ter nem dinheiro para cortar o cabelo ou para comprar comida. Mas aqui dentro há um ego muito grande. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, por isso que o Senhor falou, bem-aventurado os humildes de espírito, porque os humildes de espírito, irmãos, muitas vezes pode ter muito recurso, muito dinheiro, pode estar vestido com roupas caras, mas aqui dentro, meu irmão, é humilde. Amém? E de outra forma também, ele pode não ter nada, mas aqui dentro, meu irmão, não tem um ego que é maior do que eles. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus não disse felizes os ricos. Os irmãos perceberam? Porque se talvez fosse alguns pastores que nós temos na nossa nação que pregasse esse sermão, ele diria, felizes os ricos. Não é assim, meu irmão? Porque é pregado que a bênção maior que Deus pode dar a um ser humano é riqueza. Não é assim, meu irmão? São coisas, são bens materiais. Se fosse alguns pastores aí, né? Uns que falam com a mão assim, outros que têm chapelão, né? Outros que estão bem velhinhos. Se fossem pregados, diriam, felizes os ricos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. As bem-aventuranças, na verdade, irmãos, o sermão do monte todo, ele vai na contracultura, ele vai de encontro, meus queridos, a tudo aquilo que nós cremos. Mas como assim, pastor? Sim, porque a gente pensa que ser feliz é ter coisas. Não é desse jeito, meu irmão. Ser feliz, a gente até projeta, olha, quando eu tiver meu carro, quando a minha casa estiver toda paga, quando eu arrumar um emprego melhor, eu vou ser feliz, meu irmão. Lé do engano. O Senhor falou que mais do que felizes são aqueles que são humildes no coração, porque as portas se abrem para eles. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque o Senhor não disse felizes os ricos, porque as bem-aventuranças não têm nada a ver com coisas externas, mas sim internas. Os irmãos entendem? Não tem a ver com coisas externas. Irmãos, há pessoas, por outro lado, que acreditam, né, que ser humilde é não ter muito recurso. Existe até, irmãos, desculpe, existe até um grupo, né, uma ordem de outra religião aí, que eles pregam a vida frugal, né, aquela vida sem nada, né? Irmãos, hoje em dia não, mas no passado esse grupo, essa ordem, andava mendigando por aí, né, com uma tigelazinha mendigando, porque eles andavam descalços, eles diziam que não podiam ter riqueza, porque eles entendiam que ser humilde é ser isso. Irmãos, eu torno a dizer, a humildade que o Senhor prega não tem nada a ver com coisas exteriores, mas tem a ver com um coração entregue, totalmente dedicado a Deus. Amém, queridos? Então, ser humilde de espírito é reconhecer a dependência de Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Porque muito se fala do Senhor quando se precisa. Não é, meu irmão? Passe por uma dificuldade que até o ateu diz, Senhor, me ajude. Não é desse jeito, irmãos? Até o ateu clama a Deus quando está
né, em situações difíceis, ele diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ai, meu Deus, não é desse jeito. Então, irmãos, buscar ao Senhor quando se precisa é uma coisa que todo mundo faz. Mas buscar ao Senhor em todas as situações da vida e reconhecer a nossa dependência dele é uma coisa que eu e você temos que fazer, e é uma coisa necessária para nós chegarmos no reino dos céus. Irmãos, não se engane, existem muitas pessoas que fazem uso do púlpito, que pregam lindas mensagens, mas que acham que a sua igreja cresce, que a sua pregação, né, surte muito efeito por causa dos seus dons, dos seus dotes. E também, irmãos, fora daqui, na nave da igreja, tem muitas pessoas que acreditam que as coisas só dão certo por causa dos seus recursos, da sua experiência, da sua expertise. Não é assim, meu irmão? Mas o verdadeiro humilde, ele reconhece que Deus, ele é o originador de todas as coisas e que nós dependemos dele. Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Os irmãos entendem, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, para que nós possamos chegar ao céu e ser humildes de verdade, nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você reconhece a sua dependência de Deus? Se eu for perguntar aqui, né, se eu não fazer um cargo em que ele conhecia teoricamente, mas nunca teve estado naquele cargo, e ele orou ao Senhor, ele sentou na mesa onde ele, né, desse novo cargo, e ele disse assim: Senhor, adestre as minhas mãos para a batalha, porque eu não sei de nada, sem nem ligar o computador direito. Esse crente, irmãos, fez esse pedido a Deus porque ele sabia que não tinha condições. Sabe o que Deus fez, meu irmão? Deus foi mostrando o caminho de tal forma que meses depois, uns 2 meses depois, esse crente estava ensinando os outros. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Porque isso não vem de nós, isso vem de Deus. Nós temos que admitir a nossa incapacidade diante do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Eu sei que os amados irmãos aqui têm muita experiência, eu sei que os amados aqui, né, fizeram cursos e têm muita experiência na sua área, mas sempre reconheça a sua incapacidade diante de Deus, porque quando nós nos arvoramos no nosso conhecimento, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: a ruína é certa, porque Salomão falou que a arrogância precede a ruína. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então, quando a gente se acha, não é? Quando a gente só a gente está certo, só a gente sabe, a coisa só vai andar se eu estiver lá. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: o Senhor vai resistir a você. Agora, meu irmão, mesmo diante de todo esse arcabouço de conhecimento e de experiência, a gente dizer assim para o Senhor: Senhor, mesmo assim, eu não consigo. Amém, irmãos? Mesmo assim, se tu não for comigo, eu não for. E aí eu me lembro, meus queridos, daquele texto lá em Êxodo capítulo 33, quando, né, Moisés chega para Deus, o povo lá tinha feito aquele bezerro de ouro, Moisés está virado, Deus também. Aí Moisés chega para Deus e diz assim: Senhor, o teu povo pecou contra ti. Aí Deus diz: o teu povo, Moisés, ficou jogando para o outro, né? O teu povo. Aí Deus diz: não, o teu povo, enfim. Mas ali, irmãos, Deus disse assim para Moisés: Moisés, faça o seguinte, o povo vai entrar na terra prometida. Eu vou mandar o meu anjo à frente deles. Haverá uma coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia. O maná vai continuar caindo, os milagres. Muito crente dizia: está certo, Senhor, negócio fechado. É ou não é, meu irmão? Porque o que as pessoas procuram é isso, são as bênçãos. Mas Moisés, ele reconhecia a sua dependência de Deus. Ele disse: Deus, se tu não fores conosco, nós não sairemos do lugar. Irmãos, essa é a atitude do verdadeiro humilde. É aquele que, mesmo tendo todos os recursos, tendo a sabedoria e a experiência, reconhece que Deus é na sua vida. Deus é o originador da sua existência e reconhece a sua incapacidade diante de Deus. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus para que nós tenhamos um relacionamento correto com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Tem crente que acha que manda no Senhor. É uma palavra dura essa, meu irmão, mas eu preciso pregar o que Deus tem me mostrado. Na verdade, não precisa nem Deus revelar nada, a gente vê a olho nu, né? Pessoas que acham que
enganam a Deus com a quantidade de dízimo que dá. Não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Tem muita gente que acha que engana a Deus porque aparece na igreja diuturnamente, todos os cultos estão lá, está tudo, manda no Senhor porque ora muito, né? E chega a dizer, Senhor, eu quero assim. Não é desse jeito que acontece. Existe até denominações por aí que falam, né? Como é que é o termo que ele usa? Tome posse da sua bênção, requeira de Deus. Tem outro termozinho que eles usam. Determine a sua bênção. Tem até muitas músicas que falam isso. Determine, coloque Deus no canto da parede. Você está jejuando, você está orando, você está dando disso. Você frequenta a igreja, então bote Deus no canto da parede, meu irmão. A Bíblia diz que o vaso não pode, o barro, melhor dizendo, não pode dizer ao oleiro, por que me fazes assim? Os irmãos entendem, irmãos? E quando o Senhor, olhe só, meu irmão, o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, quando ele orou ao Pai, ele disse, Pai, passe de mim esse cálice, porque ele não queria, né, digamos assim, ver os seus filhos amados fazer tudo aquilo que fizeram com ele. Mas ele disse, passa de mim esse cálice, porém, seja feito o quê, irmãos? A tua vontade, não a nossa. A verdadeira humildade, meu irmão, nos faz ter um relacionamento reto e correto com o Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? E não pense, a gente canta até louvores aqui na nossa igreja, que não está totalmente certo quando diz assim que as lágrimas movem o coração do Senhor. Não move, meu irmão. Não move. É a soberania dele e só. Os irmãos entendem, irmão? Você pode morrer de chorar, mas se não tiver dentro da vontade do Senhor, ele não vai fazer. Os irmãos estão entendendo? Ah, pastor, então pronto, eu vou parar de pedir, vou parar de orar. Não, meu irmão, é responsabilidade nossa. Mas saiba de uma coisa, ninguém manipula o Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém frustra os seus planos. Quando ele determina, não tem quem o faça voltar atrás. Não é assim que diz a palavra, meu irmão? Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém pode impedir ao Senhor. Então, meu irmão, quando nós somos humildes, nós temos um relacionamento correto e íntegro com o Senhor. Amém, irmãos? E ser humilde de espírito, meu irmão, é ser humilde também para com o próximo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque tem pessoas que até diante de Deus chegam e dizem, Senhor, eu necessito de Ti. Mas enquanto está se relacionando com os outros, vamos usar um termo bem paraibano, se acha. Não é verdade, meu irmão? Chega perto de você e se acha. Não é assim, meu irmão? Eu me lembro que quando eu tinha só uma ação pastoral, não era ordenado. Aí eu disse, meu irmão, então quer dizer que você, sem igreja, você sem pastorear uma ovelha, você tem um pedaço de papel, não é, que diz que você é pastor e você está acima de mim, que não tenho esse papel, mas estou diante da igreja ganhando vidas, edificando vidas pela palavra. Aí ele ficou assim, mas eu tenho a ordenação. Os irmãos entendem, meu irmão? Chegar perto do outro por causa de um papel, de uma consagração, ou talvez de uma graduação, e dizer, eu sou melhor do que você. Meu irmão, o verdadeiro humilde, ainda que tenha esses recursos, ainda que tenha esses títulos, meu irmão, ele reconhece que ele está ombro a ombro com o seu próximo. Os irmãos entendem, irmão? Porque eu posso ter um título, mas eu não sei fazer tudo. O meu irmão que está do meu lado, há coisas que ele faz que me complementa. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Por exemplo, meus queridos, eu sou o pastor aqui da igreja, não é? Hierarquicamente, o meu cargo é o maior da igreja. Eu estou falando hierarquicamente, não é, irmãos? Mas, irmãos, já pensaram, se eu inventasse de fazer tudo aqui na igreja, a primeira nota musical que eu fosse tocar nessa guitarra, os irmãos saíam correndo. É ou não é, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Ou talvez, se eu fosse cantar aqui para os irmãos sairiam correndo. Por quê, meu irmão? Porque igreja, meus queridos, na verdade, comunidade é isso. É eu fazer algumas coisas que complementam o meu irmão e o meu irmão me complementa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, ser humilde de espírito e admitir que nós não somos melhores ou maiores do que o nosso irmão, mas nós estamos lado a lado, porque assim como Jesus morreu por mim, morreu por ele. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Irmãos, chegou um tempo, hoje em dia, graças a Deus, parou um pouco, mas chegou um tempo de ouvir muitos pastores aí, midiáticos, né? Dizer assim, olhe, não mexa com ungido não. Você já viu esse tipo de pregação? Não mexa não, porque olha, com o pastor Deus tem um negócio a mais. Não é assim, meu irmão?
com o pastor Deus tem um negócio a mais. Eu estava presente numa pregação quando um pastor disse assim: a bênção de Deus passa por mim para chegar em vocês. Olha só, meu irmão, o cara é o cara, né, meu irmão? Irmão, vou dizer senão que pode ter um ataque terrorista aqui. Mas os irmãos estão entendendo, irmãos? Quer dizer, o cara é o cara. Deixa eu dizer uma coisa que Deus tem a mais com o pastor da igreja do que com você. Sabe o que? Cobrança. Porque em Tiago capítulo 3, ele disse assim: não queiram muitos de vós serem mestres, porque sofreremos maior juízo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que agora você vai desrespeitar os líderes da igreja. Não, entendo o que eu estou falando, mas eu estou dizendo, meu irmão, que o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você, na mesma medida. O mesmo Espírito que está em mim, está em você, na mesma medida. Os irmãos entendem? A salvação que o Senhor me deu, a vida eterna que eu já desfruto agora, mas desfrutarei em essência quando eu chegar na glória, é a mesma vida eterna que você tem. Amém, irmãos? Então, a verdadeira humildade é reconhecer que o meu irmão, ele tem o mesmo nível, o mesmo grau que eu. Os irmãos entendem, irmãos? Abordar a vida, né, com gratidão, porque eu tenho um irmão para orar comigo, não é, meu irmão? Para dividir as minhas cargas, não é assim? Você já louvou a Deus porque há irmãos que podem te ouvir? Porque aí no mundo, meu irmão, as pessoas não querem saber dos seus problemas, porque cada um está preocupado consigo mesmo. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito? Cada um está preocupado consigo mesmo, mas o verdadeiro cristão, meu irmão, ele está preocupado em levar a carga do seu irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Quando eu falo em Gálatas, né, as ovelhas de revolta chega, se levanta. Ele ama esse livro. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, irmãos, ser humilde é reconhecer a mesma nobreza do irmão, não é, que eu tenho. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, como é que nós podemos reconhecer, ou como é que nós podemos ser verdadeiramente humildes de espírito? A primeira coisa que eu digo para os irmãos, meus queridos, é que nós temos que tirar o foco do mundo. Eu vou dizer de novo: o primeiro passo para ser humilde de espírito é tirar o foco do mundo, porque esse mundo é muito competitivo. Não é assim, meu irmão? Todo mundo quer ser melhor do que você, não é desse jeito? Todo mundo quer ser melhor do que você. Irmãos, eu espero que esse irmão não esteja assistindo essa live, porque se tiver, eu acho que acabou a amizade agora. Mas, irmãos, eu achei um CD, achei um CD que eu ainda tenho, e eu fiquei muito feliz, porque os meus CDs eu saí dando para os meus amigos, dei muito aqui até para os jovens aqui da igreja. Eu era colecionador de CDs e saí dando com a moléstia, né, porque eu disse: é só MP3 agora, streaming. Não sabia da importância que tem, né, essa mídia física. Aí achei, na verdade foi Natan, né? Natan estava mexendo em algumas coisas, achou, e eu fui escavucando, achei mais, aí botei nas redes sociais: olha, esse aqui, tal, tem lá, se você quiser ver depois no meu Instagram, tá lá, eu mostrando lá e tal. Aí um irmão entrou em contato comigo, olha só, meu irmão, pelo WhatsApp, dizendo assim: quantos CDs tu achou? Eu disse: rapaz, deve ter uns 8 ou 10 por aqui. Ele disse: eu tenho 300. E na turma que eu ando de colecionadores, eu sou um dos menores. Eu digo: meu irmão, você é o cara. Porque quando a pessoa quer se gabar para mim, eu encho a bola dele: meu irmão, você é o cara, não tem melhor do que você. Você é demais. Ele mas é só um pouquinho, porque 300. Você tem só 10, né? Eu digo: tá ali o CD, não tenho nem aparelho para escutar, escuto no Xbox, né? Boto lá e escuto. Porque nem meu computador tem mais drive de CD, né? Mas amém. Amém, queridos? Então, olha só, meus amados, nós devemos tirar o foco do mundo, porque no mundo tem essas competições. Não é assim, meu irmão? De querer mostrar para o irmão que eu sou melhor do que o irmão, não é assim? Que eu tenho mais recursos. Meu irmão, até no meio, né, mais radical da igreja, às vezes, tem alguém que quer se mostrar que tem um vestidinho melhor do que a irmã, não é? Aí chega em casa e diz assim: hoje eu humilhei todo mundo, porque a minha roupa... Não é assim, meu irmão? Aí o outro diz assim: meu amigo, o meu paletó estava reluzindo, a minha gravata... Meu irmão, uma competição besta. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Uma competição fútil,
nós devemos tirar, meus queridos, o foco do mundo. Mas isso, meu irmão, ainda é uma pequena fagulha, porque ainda tem outros níveis piores, né? Quando a gente está focado no mundo, que acha que todo mundo quer tirar vantagem. Você conhece pessoas assim, meu irmão? Às vezes você quer fazer uma beneficência a alguém, o cara vai dizer, ele quer alguma coisa. Não é desse jeito, porque o foco dele está no mundo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou que os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma, ou seja, do jeito que nós vemos a nossa cosmovisão, do jeito que nós enxergamos o mundo, é desse jeito que a nossa alma, ela é iluminada. Então, se você vê as coisas do mundo como carnais, com esse olhar carnal, a sua alma vai ser extremamente carnal. Pastor, que paradoxo é esse? Como é que uma alma pode ser carnal? Eu acredito que você está entendendo que a sua alma vai estar cheia de coisas do mundo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, meus queridos, quando o nosso olhar ele é carnal, não é? Quando o nosso olhar ele é carnal, a nossa alma ela é carnal. Ou seja, meus queridos, nós vivemos uma vida na esfera carnal. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer para sermos humildes espiritualmente é, de fato, tirar o foco do mundo. E a segunda coisa, irmãos, é focar em Deus e em seu reino. Mateus capítulo 6, versículo 33. A vida, certamente, meus queridos, nós somos verdadeiramente humildes. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Conheço alguns servos e servas de Deus que para cumprir um chamado do Senhor, abdicaram de uma carreira secular. Hoje em dia está cada vez mais raro. É ou não é, meu irmão? Mas eu conheço, meu irmão, músicos que deixaram de ser músicos. Os irmãos conhecem alguns também, famosos, deixaram de ser músicos para poder servir a Deus. Conheço outros, meu irmão, que não são tão famosos assim, mas profissionais de determinada área, que deixaram determinadas áreas, deixaram o seu raio de ação no mundo secular para poder cumprir o chamado de Deus. Os irmãos entendem, irmão? Não quero dizer que todo crente precisa fazer isso. Não estou dizendo aqui que todo crente tem que abdicar da sua carreira profissional para poder servir a Deus. Não invente de colocar o seu chamado secular à frente, não, porque você vai pegar numa bomba. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Agora, se você tem um chamado, entrega ao Senhor. Amém, meu irmão? Eu conheço um pastor que uma vez disse assim para sua esposa, acho que eu estou perdido, estou igual lá, e se desfez da carroça de boi do seu pai, né? Quer dizer, não tinha mais nem para onde voltar, até porque, né, os habitantes da sua cidade queriam matá-lo porque ele pegou todos os postes e ele queimou junto com aquela, né, com a carroça de boi do seu pai, não tinha nem por onde voltar. E eu conheço um determinado pastor que chegou para sua esposa e disse assim, estou perdido porque eu não tenho mais nem para onde voltar. Os irmãos entendem? Mas vai seguindo, meu irmão, porque eu vou dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz, aquele que pôs a mão no arado não pode voltar atrás. E isso não é apenas para líderes, nem que tem chamados específicos, mas é para você. Se você, meu irmão, tomou essa decisão de viver uma vida para o Senhor, não volte atrás, não. Não fique olhando para trás. Quem pôs a mão no arado não pode voltar atrás. Amém, queridos? E olha só, meus amados, para concluir, existe uma promessa. Quando você é humilde de fato, humilde de espírito, há uma promessa. E qual é a promessa? O Senhor diz assim, porque deles é o reino dos céus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Nenhum pedante, nenhum arrogante entrará no céu. Não tem lugar para eles. Os irmãos entendem, irmão? Porque quando alguém chegar lá, não vai dizer... Me lembro agora da cena de determinado filme que alguém disse assim, mas não tem um lugarzinho para os clérigos, não? Né? Lá no céu não vai ter isso não, meu irmão. Alguém chegar e dizer, mas peraí, rapaz, eu orei tanto, será que não tem um lugarzinho aqui mais específico para quem orou demais? Ou para os pastores? Não, meu irmão. Lá é lugar de humildade. Lá é lugar, meu irmão, de singeleza. Lá é lugar de estar em comunhão com os irmãos. Diga glória a Deus, meu irmão. E vai ser uma comunhão tão tremenda, eu estou entrando já na escatologia, mas vai ser uma comunhão tão tremenda que não haverá templo, porque o próprio Senhor será o nosso templo. Dê glória a Deus, meu irmão. Só os humildes herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Porque apenas os humildes podem entrar no reino dos céus. Irmãos, o reino do céu não é para os autossuficientes, aqueles que não se submetem a nenhuma liderança, nem muito menos de Deus, que tem Deus nos lábios, mas o seu coração está longe. Não, meu irmão. Lá é lugar dos humildes. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei para alguém aqui na igreja,
essa semana isso, não sei para quem foi, mas é uma frase de um pregador que já está lá na central, né? Chamado Billy Graham. Ele disse assim, que o céu é lugar de grandes surpresas, porque quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, mas quem? Esse cara está aqui. Não pode, mas vai estar. E quando a gente olhar assim, mas cadê aquela irmã do coque? Cadê aquele pastorzão que cuspia fogo? Cadê aquele irmão que era o cara? E vai simplesmente dizer, não está aqui. O céu é lugar de grandes surpresas. Amém, irmãos? Então que eu e você possamos ser humildes para chegar lá. Amém, queridos? O Sermão do Monte, irmãos, é a constituição do reino de Deus. Diga glória a Deus. E ser bem-aventurado, né? O início do Sermão do Monte é justamente as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Ou seja, irmãos, é ter uma alegria que transcende circunstâncias, status e recursos. Amém, queridos? E a ordem das bem-aventuranças, ela foi colocada pelo Senhor de maneira certinha, começando exatamente com a humildade, porque nós só podemos chegar no céu se formos humildes. Amém, irmãos? E a verdadeira humildade, a humildade espiritual não tem nada a ver com coisas físicas e externas, mas sim com coisas externas, amém? É estar satisfeito com o que se tem. Não é assim, irmãos? Porque, irmãos, o verdadeiro humilde, ele está satisfeito com aquilo que Deus faz para ele, amém? É reconhecer a nossa dependência de Deus. Irmãos, se nós vivermos assim, é certo que o nosso lugar no céu está garantido. Amém? Se vivemos assim, é certo que o nosso lugar no céu está garantido. Então, que nós possamos andar em verdadeira humildade. Que essa ministração nessa noite, meu irmão, cale profundo no seu coração. Calar no sentido de uma espada entrar na sua bainha, né? Calar profundo no seu coração, meu irmão. Que encontre bom solo e que nós possamos ser verdadeiramente humildes espiritualmente. Amém, queridos? Esta palavra, ela veio complementar aquela que eu preguei domingo. Amém? E eu espero, meu irmão, eu espero que o Senhor Jesus, Ele faça brotar no seu coração essa semente e que se torne uma linda árvore para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.